Bem-vindos a Tala Sacra, bem-vindos meus caros virgens. Vamos fazer então uma leitura para começar então o ano 2026. Esta leitura para janeiro de 2026, mas não tem nenhuma dimensão de tempo associada, por isso independentemente de quando vejam este vídeo, pode ser que haja alguma mensagem relevante para vocês. A mensagem vai então direcionada para as pessoas do signo de Virgem, quer sejam de Sol, Lua, Vênus, Marte ou Ascendente, ou simplesmente se têm alguma afinidade com o signo de Virgem, é preciso ter aqui alguma mensagem. Obviamente não se guiem apenas por aquilo que eu digo, isto é uma leitura coletiva, abram a vossa mente, observem as imagens, sigam a vossa intuição, tentem interpretar esta simbologia e eventualmente pode ser que, mesmo se a mensagem que eu comunicar não esteja a ressoar com vocês, é possível poder interpretar de outra forma, que só vocês podem realmente sentir, se calhar, profundamente o seu significado. Mas, no entanto, como isto é uma leitura coletiva, nem toda a gente vai sentir ressoar com aquilo que eu falo. Mas daí vamos ver então as possíveis energias ou história que temos aqui para desenvolver, para poder observar, a ver os possíveis indícios que possam ajudar na caminhada de desenvolvimento espiritual. Daí temos então para começar o 4 de copas. E o 4 de copas, neste baralho, bem, é assim, é uma carta, não é que seja má, por assim dizer, mas há talvez uma tendência, uma certa negligência. Muitas vezes as pessoas esforçam-se tanto ao longo da vida, depois acabam por perder certas coisas e às vezes desistem, né? E não quer dizer que desistam completamente, simplesmente precisam se calhar de um certo tempo para poder parar, para poder descansar, para poder observar a vida. Só que muitas vezes nós estamos amargados, ou vivemos um pouco como que um mundo bastante ridículo e absurdo, e então as pessoas o que fazem é, tal como o Loki, enganam-se a si própria, fazem uma certa autossabotagem, encostam-se ali à sombra da bananeira e deixam as coisas seguir o seu curso. Às vezes é necessário fazer isto, né? Nem que seja para poder parar um bocado, para poder observar as coisas sobre uma nova perspectiva. E em si não é mau, né? A pessoa também precisa de parar e meditar. O problema é quando o faz, mas como forma de negação de si própria ou da vida. Então o que é que acontece? A pessoa está tão... pensa que está despreocupada por causa daquilo tudo que perdeu, mas afinal está aí amargada por aquilo que perdeu. E então o que é que faz? Fecha os olhos para a vida, fecha os olhos para si e acaba por perder oportunidades e milagres que lhe passam ao lado. Neste caso temos ali o cavalo de Odin, o Sleipnir, que é um cavalo mítico de 8 patas, é um milagre, né, na história da mitologia nórdica, mas o sentido desta carta realmente é, então, em vez de ter uma certa apatia pelas percas ou pelos problemas da vida, é tentar manter-se atentos o suficiente para poder ver as oportunidades e os milagres que nos passam ao lado a cada dia. Porque enquanto a pessoa estiver a pensar de forma negativa, ou apática, ou relutante, vai acabar por atrair mais disso na sua vida, né? Mais justificações para perpetuar esse tipo de pensamentos. E então o cérebro é como que treinado e educado para poder detectar pronto, aquilo que não nos serve, basicamente. A pessoa está mais preocupada em encontrar aquilo que não lhe serve do que aquilo que realmente serve. E pronto, e naturalmente temos que trabalhar, educar a nós próprios e ao nosso cérebro, e podemos promover a religação neuronal praticamente para poder condicionar, aproveitar essas tais oportunidades. Não quer dizer que a gente tenha que aproveitar todas. Sim, podemos parar, podemos fechar os olhos, podemos descansar, mas para descansar, para poder meditar, para poder fazer a sua introspeção, não como forma de negação ou de relutância frente às dificuldades da vida, né? Esta carta aqui eu vejo muito esse sentido de os sonhos destroçados,
as oportunidades perdidas, a pessoa se calhar até se deu ao esforço, né? Mas pronto, tipo, tentou, não deu, pronto, agora esquece. Não, se calhar é a altura de voltar a tentar de novo, mas foi necessário esse tempo de parar, de pousar, para poder descobrir as suas verdadeiras necessidades e limitações, para então poder trabalhar nelas, e à medida que a pessoa trabalha nelas é quando surgem outras oportunidades. Não quer dizer que as coisas vão funcionar, mas pelo menos a pessoa vai estar a fazer por isso, vai estar a trabalhar por isso, né? Não é simplesmente encostar-se à espera que as coisas aconteçam, né? Pronto, agora vamos ver o que é que está no subconsciente, o que é que está por desenvolver. Ui, ok. T-Vaz. Então, T-Vaz, mas em Merkstave. Então, isto tem a ver com uma certa falta de liderança, com certa falta de iniciativa. Então, realmente, para quem vai direcionar esta mensagem, pode ser uma pessoa que está a passar por uma fase da sua vida onde tem justificações para poder manter-se apática, para não acreditar mais nos seus sonhos, nos seus objetivos. Já tentou, se calhar, várias vezes, mas nunca nada funciona, e então a pessoa acaba por autoderrotar-se, fazer uma autossabotagem a si própria e não consegue realmente descobrir qual o problema. E parte desse problema é a negligência que a pessoa está a ter consigo própria, com esse tal autocuidado. Às vezes, ainda por cima, o signo Virgem tem muita tendência para ser meticulosos e perfeccionistas, são muito bons e atentos ao detalhe, muito bom, só que às vezes, no meio dos detalhes, a pessoa prende-se e drena-se e desgasta-se e fica ali tanto tempo de volta de um pequeno detalhe que, ao fim e ao cabo, acaba por sentir-se vazia, por não se sentir realizada, né? Porque esforçou-se tanto e afinal foi só ali um pontinho, foi só ali uma coisita de nada, né? E então a pessoa acaba por não dar valor nem mérito a todo o trabalho que ela teve, e isso aí, pronto, é uma forma de autoderrota que a pessoa pode eventualmente sofrer. Tanto, pronto, para o signo de Virgem como para qualquer outra pessoa. Mas pronto, este vai direcionado para Virgem, por isso associo muito essa coisa do perfeccionismo, né? O Virgem tenta sempre fazer tudo perfeito, tudo organizadinho, tudo ABC, 1, 2, 3, tudo ali bem esquematizado, com os Excels e etc, tudo ali a top, e depois ao fim e ao cabo teve tanto trabalho e nem sempre é reconhecido pelos demais e ainda muito menos por si próprio. Né? E aí é que vem então essa falta de capacidade de liderança e de estímulo e de ambição para poder seguir em frente. A pessoa encontra justificações para a sua própria apatia, para a sua relutância, para a sua negação, para a sua negligência. Tipo, tentou, sim, 2, 3 vezes, 4 vezes, ok? E que ainda não funcionou. Então se calhar tem que mudar os seus métodos, não é mudar os sonhos, é mudar os métodos para concretizar esses sonhos. Então vai ter que tomar liderança para com a sua vida, poder analisar as necessidades e as limitações e manter-se atentos para poder encontrar então as tais oportunidades ou milagres na vida. Né? Senão a pessoa vai passar uma vida inteira de olhos fechados à espera que lhe caia o Euro milhões e nem sequer o joga, né? É um bocado assim, pronto, então continuo a acreditar no Pai Natal quando lá chegar. Mas pronto, mas este não creio que seja o caso, porque realmente Virgem geralmente é muito trabalhador, trabalha muito, inclusive tem tendências para ser workaholic, mas pronto, mas isso é geralmente pode estar associado a uma resposta traumática por necessidade de reconhecimento pelos demais. Isso vem muitas vezes porque nem se consegue reconhecer a si próprios. Então, atenção com o amor próprio e a dignidade própria que a pessoa tem, porque não podem estar à espera isso dos demais se nem com vocês próprios estão a ser, né? Então, têm que dar mérito pelos vossos trabalhos, pelos vossos esforços, né? Mas não ver só esse trabalho, esse perfeccionismo como o objetivo final, né? Têm que tomar uma certa liderança, mas ser assertivos para com a vida. Não é só ir para a guerra, mas sim ser diplomáticos, ter essa capacidade de análise
e de introspeção necessária, porque há aqui um certo conflito emocional que está a dividir a pessoa entre o seu propósito e a negligência, para assim dizer. É tipo, lá está, são as justificações que a gente encontra. Então, mas eu gostava de fazer isto, mas como é que eu vou fazer? E já tentei e não deu. Será que se esforçou mesmo? Será que já encontrou métodos? Como se diz, where there's a will, there's a way. Onde há uma vontade, há uma forma. Agora, se a pessoa tiver verdadeiramente a força de vontade para poder fazê-lo, se sente alinhamento com isso, então vai eventualmente ultrapassar qualquer obstáculo, né? Pode tardar, pode ser difícil, pode ter que reconfigurar várias vezes a sua estratégia, a sua vida, as suas formas de poder atuar, o seu comportamento, mas é pelo menos ao longo desse caminho que a pessoa vai poder aprender, madurar e eventualmente chegar a bom porto, esperemos. Mas mesmo que não chegue, pelo menos está a fazer o seu trabalho, está a desenvolver-se interiormente, está a desenvolver as suas capacidades. E não só apenas limitar-se com o que está perdido e então já não vale a pena, né? É aí que está um bocado o sentido da autoderrota. Então começamos logo aqui, assim com um pequeno precalço, né, de autoderrota pessoal, né? E às vezes estou a associar isso muito com esse aspecto do perfeccionismo de virgem, onde há essa tendência, se as coisas não forem perfeitas, então nem vale a pena fazê-las, né? E pronto, e então atenção com isso, há esse aspecto a trabalhar e parte da solução desse aspecto é poderem respeitar a vocês próprios, a poderem nutrir e cuidar o vosso amor interno, a vossa dignidade, o vosso respeito. Não é fazer as coisas e sacrificarem-se à espera de serem reconhecidos por quem não dá 2 cêntimos por vocês, né? E acontece isso muitas vezes na vida, onde a pessoa não tem valor, pronto, não consegue ver em si própria o valor, respeito e dignidade que merece, e então vai estar sempre à procura de validação externa. Isso hoje em dia vemos muito isso, sobretudo com os adolescentes, no Facebook, etc. Sempre tudo a querer, e não só adolescentes, eu digo adolescentes, mas inclusive adultos com mentalidades adolescentes. Olhem para mim, aqui com vídeos sem pés sem cabeça, né? É só simplesmente para estar a atrair as atenções, para estar a encher, a criar conteúdos, né? Que muitas vezes, pronto, não quer dizer que as piadas e isso tudo não tenham sentido, mas às vezes são mesmo coisas estúpidas, simplesmente porque as pessoas estão a querer afirmar-se, estão aqui, olhem para mim, pronto, e quê? Mas pronto, virgem geralmente não é nesse sentido, pelo contrário, geralmente os virgens são introspectivos, então são muito mais reservados, não procuram propriamente as luzes da ribalta, mas têm, como toda a gente, necessidade de serem reconhecidos, de serem amados, de serem respeitados. E isso, obviamente, não podemos estar à espera que as outras pessoas sejam assim para a gente, se nós não somos assim para nós mesmos. E aí está uma grande lição. Já faz muito tempo que estou aqui nesta carta, mas é realmente para fomentar esse sentido, porque é aí que está realmente a levar esta leitura. É a autoderrota que a pessoa faz a si própria por estar nas expectativas que outras pessoas é que tenham que fornecer-lhes ou o amor, ou o bem-estar, né? Enquanto que a pessoa a si própria não está a respeitar, não está a valorizar-se a si mesmo. Então, a tendência para onde essa energia está a fluir é um 8 de copas. Então esse 8 de copas realmente o que é que chama a atenção? É chamar a atenção em pegar naquilo que vos serve e deixar o resto. Basicamente, para poder permitir a transformação, há um caminho a seguir e o 8 não é o final da história. Pode ser uma etapa muito boa, mas a pessoa está ali... Pronto, nem tudo é bom, né, nesta energia. E então a pessoa vai ter que fazer escolhas, onde vai ter que ver o que é que lhe está a servir, o que é que não lhe serve, e com isso poder seguir em frente. E então tem em parte esse aspecto da introspeção necessária a fazer para a pessoa reconhecer as suas limitações e as suas necessidades. Para então poder ver no que é que ela precisa de focar, para poder concentrar a sua energia aí, fazer as suas escolhas
e então tentar seguir um caminho, tentar renovar-se, tentar limpar-se, tentar seguir com mais oportunidade e abundância para poder desenvolver as suas capacidades. Porque na verdade acho que há muita abundância e todos nós temos os nossos recursos, as nossas capacidades, mas muitas pessoas não sabem como utilizar esses recursos a favor, nem como desenvolver as suas capacidades para poder então utilizar esses recursos a favor. E em vez de estarmos dispersos em mil e uma coisas ou mil e uma tentativas, não, é tentar de novo e pegar talvez só numa coisinha. E dessa coisinha tentar então desenvolvê-la. É isso que eventualmente leva ao 8, à abundância. Temos ferro e temos o número 8. Então isto também é uma dupla confirmação de que há abundância, há recursos, há capacidades, ou talvez há falta de capacidade porque a pessoa ainda se sente dividida, não se sente se calhar enraizada ou numa fundação sólida, talvez pelos desgostos do passado, né? E então se estão a passar por esta fase, ok, descansem, recuperem, passem o tempo que for necessário, mas eventualmente vão ter que se levantar daqui da sombra, né, e tomar iniciativa para poder concretizar os vossos sonhos. Só à medida que vamos caminhando é que o horizonte vai se revelando para nós. Se a gente estivermos parados, estivermos estagnados, nunca nada muda. E então é aí que é necessário pronto, seguirmos em frente, porque só assim é que o horizonte consegue mudar. E aqui realmente este 8 de copas chama isso a atenção nesse sentido, porque a pessoa às vezes está, é como se estivesse num certo conforto, por assim dizer, mas esse conforto não é saudável, ou não está a permitir a pessoa expressar o seu verdadeiro potencial. E então, em vez de estar dispersa em mil e uma coisas que realmente não trazem fundamento, é tentar então concentrar-se naquela pequena coisa, por assim dizer, que pode vir a desenvolver-se e a crescer a longo prazo. E acho que é nesse sentido que a pessoa vai poder reconhecer o quão abundante ou quanto os recursos que tem realmente disponível e que não tem estado a pôr em ação, porque a pessoa acabou por derrotar-se a si própria por pensar que não, mas não consigo, já tentei e não consegui, né? Está bem, mas pronto, é por isso que uma pessoa tem que ser persistente, tem que ser resiliente, tem que ir tentando novamente, porque se realmente sente alinhamento com certas coisas na vida, há que voltar a tentá-la. Não quer dizer que a pessoa tenha que parar 1 ano, 2 ou 3 ou que seja, cada um tem as suas dificuldades na vida e batalhas por enfrentar, e é um bocado como no filme O Pianista, né? Um grande pianista, um grande gênio, e por causa da guerra passou anos e anos sem poder sequer tocar no piano, né? sem poder fazer a sua paixão. Agora, pronto, isso é uma história, mas às vezes nós próprios nas nossas vidas passamos não por situações iguais, mas por certos aspectos similares, nem que seja dentro da nossa psique. Nós sofremos mais no pensamento do que na realidade, geralmente, e realmente nós criamos os nossos próprios infernos e dificuldades e demónios, e a pessoa então acaba por muitas vezes derrotar-se a si própria, porque está a deixar o seu arquétipo ou o seu lado sombra ganhar sobre o potencial que essa pessoa tem. Esse potencial que em grande parte todos nós temos, mas que muitas vezes está adormecido, e para isso a pessoa tem que pelo menos tentar pegar numa pontinha e tentar então ver como desenvolver isso, né? Com isso chegamos então ao desafio. O desafio temos aqui a Rainha de Copas. Então a Rainha de Copas realmente está aqui a falar em termos do autocontrole das emoções, porque ela aqui está a segurar na sua taça, é como se estivesse a segurar nas suas emoções, é dona das suas emoções e segue a vida com intuição. Temos ali o golfinho atrás, né? Que é um símbolo de harmonia, um símbolo também associado com comunicação, apesar do mar estar ali agitado, né? E então estou a falar de simbolismo da Rainha de Copas, né? Onde então
esta carta simboliza muito a aprendizagem ou desenvolvimento da inteligência emocional, onde a pessoa tem capacidade de poder sentir, poder viver o que é sentido, mas que é dona das suas emoções. Não quer dizer que tudo seja bonito, tem que sentir o bom e tem que sentir o mau, mas sabe com sabedoria como lidar com isso e como eventualmente encontrar a harmonia, apesar de muitas vezes as emoções serem turbulentas. E aqui está, lá está, na posição do desafio. Então realmente pode haver um certo desafio em ter que lidar com emoções mais intensas. Pois pronto, porque para chegar às vezes a este ponto, né, não é porque a pessoa quer, é porque já teve que enfrentar realmente dificuldades e acabou por derrotar-se a si própria. Não é só tentar uma vez e desistiu. Mas muitas vezes vem uma pequena brisa e a pessoa, pronto, é como se fosse uma tempestade. E então aí há que terem atenção o que é que as nossas emoções nos estão a ensinar para poder então encontrar um certo equilíbrio, uma certa harmonia na vida. Não está claro, está ainda por revelar-se isso. Então, gelo. As emoções talvez estejam estagnadas ou estejam congeladas. Isso possivelmente porque a pessoa, sobretudo virgem, né, que é bastante analítico e racional, às vezes tem que pôr as emoções de parte para poder exercer uma certa tarefa, para poder simplesmente conseguir lidar com a realidade, né? Porque às vezes as emoções, e a virgem no geral tem uma tendência bastante empática, né? Então há uma tendência para por vezes sentir demasiado a realidade e isso afeta muito a nível emocional. E então a pessoa naturalmente desenvolve mecanismos de defesa onde em vez de sentir, ela bloqueia os seus sentimentos. Mas depois o que acontece? A pessoa vive vazia, né? Porque acaba tudo por ser racional, a pessoa só pensa naquilo que perde ou não consegue encontrar as oportunidades porque nem sequer tem os olhos abertos, enquanto que realmente tem abundância dentro de si, tem essa tal taça que pode levar a reconhecimento dessa energia da rainha de copas em si próprios. Quer seja um homem, quer seja mulher, isto aqui o que importa é a energia da carta. Isto é como se fosse um portal para nos dar umas luzinhas sobre o arquétipo da rainha de copas. E eu já te falei, pronto, da simbologia, agora cada um que interpreta um pouco como isto pode estar a afetar na sua vida. E realmente acho que muita gente, como mecanismo de defesa para enfrentar a realidade e as amarguras da vida, acaba por fechar as suas emoções e é como se as suas emoções estão congeladas, né? A pessoa não está realmente. É como se estivesse morta por dentro, por vezes. Não quer dizer que a pessoa não tenha emoções, mas essas emoções estão enterradas ou estão sobre camadas mentais, muitas vezes. Apesar de tudo isto ser emocional, porque temos 4 copas, 8 copas, a rainha de copas, só aqui é que chegamos à mente, ao ar. Mas logo, só aqui é tudo muito emocional. E então realmente acho que uma grande dificuldade que eu estou aqui a ver nesta história é o bloqueio emocional que muitas vezes nós desenvolvemos como mecanismo de defesa para enfrentar as amarguras e as decepções da vida. É exatamente o que esta carta geralmente transmite, né? Porque tem muito a ver com a apatia. A pessoa tentou, falhou, então olha que se lixe, né? E então pronto, e pronto, e não está mal, que se lixe está bom, pode estar assim meses, pode estar assim anos, mas eventualmente vai ter que despertar, vai ter que sair, vai ter que desencostar-se ali, porque não está a viver a sua vida, não está a viver em alinhamento, não está a viver a sua verdade, não está a tomar direção na sua vida, não está a tomar liderança ou pegar as rédeas da sua vida, enquanto que internamente está cheia de recursos. Só que esses recursos muitas vezes precisam ser refinados, precisam ser trabalhados. E se a pessoa não trabalha nisso porque está anos e anos negligente do seu verdadeiro potencial, acaba por perder as oportunidades e os milagres que lhe batem à porta. Ou que lhe batem à porta, não, que lhe passam ao lado, porque a pessoa nem sequer quer ver ou quer ouvir porque está fechada, está bloqueada.
E esse bloqueio é um mecanismo de defesa, sim, mas a pessoa tem que conseguir integrar essas emoções, tem que conseguir ver onde está esse bloqueio para poder gerir as suas emoções. Há que lidar com emoções difíceis, sim, mas a pessoa tem a capacidade de poder segurar nessas emoções e procurar sempre a harmonia, procurar sempre o equilíbrio, porque reprimir essas emoções nunca é boa solução. Já aprendemos com Freud isso, depois veio Carl Jung também falar sobre esses aspectos, e hoje em dia pronto, pensamos que isso são só os psicólogos e os psiquiatras que têm que lidar com isso, mas acho que é trabalho de nós, todos nós, e responsabilidade de todos nós, de termos responsabilidade pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes, pela forma como construímos ou criamos a nossa realidade, né? E aqui realmente está o desafio, ou o bloqueio está na aceitação das emoções que foram reprimidas, talvez como mecanismo de defesa para a pessoa ter que enfrentar as amarguras e dificuldades da vida. Muitas das quais possivelmente condicionadas por ela própria, né? Se isto bater certo com aquilo que eu estava a falar ainda há um bocado, né? O arquétipo de virgem, bastante perfeccionista, né? Tenta sempre fazer tudo tão perfeito, depois não sai tão perfeito como se calhar esperava, e então acaba por derrotar-se a si próprio ou a si própria e viver de amarguras. Então, naturalmente, fecha o seu aspecto emocional e, ao longo dos anos, vai cada vez mais bloqueando isso, tal qual como gelo, até ficar totalmente apática e desconectada de si própria e da realidade. Até que finalmente consegue resgatar uma pequena emoção, uma pequena coisa no fundo de si próprio, do seu próprio abismo, e é isso que vai lhe trazer a abundância necessária, não só para derreter o gelo, como para poder reconhecer todas essas emoções boas e más que tem estado a reprimir simplesmente por amargura ou por apatia, né? A solução, ou o conselho final, está então em realmente poder lidar com aquilo que nos perfura o coração, né? Com os corações partidos, com as traições, com as expectativas falhadas. Tudo isso acabou por ser lições, muitas vezes, porque a pessoa está a permitir ser sacrificada, ou ser enganada, ou ser atraiçoada, né? A própria pessoa põe-se em situações onde ela está a permitir isso acontecer. Isso porque não está ainda alinhada com o seu propósito, nem sequer está a ver as coisas claras, aqui dá gás, né? Então não está a ver as coisas sob uma perspectiva positiva, está simplesmente tipo, derrotou-se a si própria, e então pronto, e agora simplesmente está a viver a tortura de ter desistido de si própria, né? Não quer dizer que a pessoa se tenha suicidado, mas é como se é uma forma de suicídio, por assim dizer. Não quer dizer que seja um suicídio físico, mas é um suicídio emocional e mental que a pessoa está a praticar em si própria, porque está a desistir de si própria, não está a aceitar a vida que lhe foi dada, não está a utilizar essa vida a favor para poder desenvolver-se. Então, naturalmente, está a atraiçoar-se a si própria e está, se calhar, a atrair dentro do seu campo, dentro da sua criação de vida, cada vez mais traições e razões para poder continuar de coração partido ou coração furado, né? Realmente há uma certa falta de vitalidade e falta de conseguir ver as coisas como elas são. A pessoa está, se calhar, há tanto tempo a viver dentro dessa negatividade que já não acredita em si própria, nem na sua chispa divina, na sua energia vital. E então a pessoa é como que se vivesse no escuro. Agora, pronto, agora aqui pode ir por extremos, né? Esta lição, ou esta história, naturalmente as pessoas conseguem sobrepor além destas dificuldades. Agora, quando uma pessoa está muitos anos a viver na escuridão e não consegue lidar com as suas emoções, possivelmente precisa de uma certa mão amiga, de alguma ajuda. Por isso, agora do fim entre dezembro e janeiro, e geralmente até fevereiro, ainda por cima vem aí uns eclipses, pode ser que haja grandes transformações a acontecer, mas
não só procurem formas criativas de poder exprimir-vos, como também tentar procurar comunicar e ligar-vos às pessoas. Atenção com os abutres, obviamente, porque atacam-se às pessoas vulneráveis, mas tenham consciência de que conseguem ultrapassar as dificuldades, simplesmente têm que aprender a melhor gerir as emoções e a não se deixar levar pelas derrotas da vida. Caem, descansem, levantam-se e vão novamente. Agora, ficar no chão a fazer de mortos simplesmente vai atrair cada vez mais abutres e situações pronto, menos desejadas, né? A pessoa não quer isso para a sua vida, mas muitas vezes é a energia que nós temos em nós porque há algo que ainda não resolvemos e então estamos a fazer de ímãs para poder atrair este tipo de situações à vida. Então estão a ser dadas oportunidades para poder ver mais claro, mas a pessoa não está a aceitar a sua própria vitalidade, a sua própria energia, não está a acreditar em si, né? Não acredita em si porque muitas vezes lá está, tem justificações das derrotas da vida. Não, mas lá está aquela história como já tenho dito, mas que é que eu ando a enganar? De que é que eu penso que eu sou? E não sei o quê. Pronto, isso é o nosso ego a encontrar as justificações e defesas para poder preservar esta sabotagem, esta apatia como forma de proteção contra emoções turbulentas, que muitas vezes a gente não sabe lidar com elas, né? Está um bocado complicado, está complicado, mas pronto, é o que eu digo. Tentem aprender sobre inteligência emocional e ligar-vos às vossas emoções. Não é preciso, pronto, não é preciso mil e uma coisas, é só preciso encontrar uma coisinha com a qual vocês consigam desenvolver e com isso ganhar mais atenção à forma como vocês próprios têm de estar, se calhar, a falar com vocês, a lidar com vocês, né? Esse perfeccionismo pode levar à tirania e então quando vamos a ver quem é que manda em nós, é esse arquétipo do rei tirano que nós temos na cabeça que temos em nós, no nosso campo energético, e acabamos por pensar que está na nossa cabeça ou que somos nós em si, né? Enquanto que é apenas uma expressão de quem nós somos realmente. E só através desta dissolução, né, de quebrar este gelo, é que então a pessoa vai poder ver além do seu bloqueio mental, dessa traição e dessa apatia que possa estar em jogo. Esse realmente é um grande desafio, não só para a Virgem como para muita gente, mas é necessário para levar os guerreiros a Valhalla. Então chegamos à carta geral. Bem, esta leitura toda tem a ver com a carta do julgamento. Então o julgamento geralmente é ouvir o nosso chamado, ou seguir em direção ao nosso chamado. Aqui as valquírias levam os guerreiros mortos nas batalhas para Valhalla, onde então vão estar lá a preparar-se para a batalha final. Pronto, na lenda, na mitologia nórdica, né? Claro que isto são metáforas, mas acredito que pelo menos a quem esta história está a jogar, há um chamado para poder despertar de novo, para poder tentar de novo algo que alguma derrota do passado. A pessoa fica tão concentrada nas derrotas e nas falhas que acaba por pensar que ela própria é uma derrota e uma falha e que nem sequer deveria existir e blá 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 blá. E pronto, e há pessoas que acabam por... e às vezes não é porque querem, é porque é um mecanismo de defesa por estarem desligadas das suas emoções. E então isso naturalmente é uma luta interna que há que enfrentar, é uma batalha. Aqui estas valquírias levam os melhores guerreiros para Valhalla. E aqui realmente acho que muitos de vocês estão a aprender a lidar com vocês próprios, a poderem lidar com as emoções turbulentas que há interiormente, para poder encontrar esse equilíbrio. A verdadeira guerra ou a verdadeira batalha não é só no nosso exterior. Se acontece no nosso exterior é porque já é uma projeção do nosso interior. Está tudo interligado. Então a pessoa, né, a gente muitas vezes julgamos, né, os demais e o que está à nossa volta,
mas acabam por ser facetas de nós próprios, certos aspectos sombra, muitas vezes, que estão espelhados na nossa realidade. Inclusive tudo aquilo que a gente não gosta, né? Porque isso tudo são expressões de algo que nós não possuímos em nós, muitas vezes. São espelhos distorcidos de alguma realidade que nós temos dentro de nós mesmos. E só ao entendermos é que vamos poder ultrapassar as diferenças e as batalhas que cada um passa por dentro, né? É por isso que este julgamento não só é um chamado para poder despertar, além desta apatia, mas aprendermos a lutar, pronto, nesta luta interna, para podermos encontrar o que é que nos está a bloquear a nível emocional e a nível mental, né? Porque a nível emocional já se viu aqui que está aqui um sistema de defesa a bloquear as emoções para a pessoa talvez conseguir lidar melhor com a realidade, né? Porque muitas vezes então virgens são muito sensíveis, muito empáticos e sentem o peso das energias do mundo, das outras pessoas e naturalmente têm uma tendência então a reprimir ou a bloquear parte dessa sensibilidade, que é um superpoder, né? Mas pronto, mas como estamos num mundo cheio de sobreestímulos, né? E no dia a dia as pessoas têm que lidar com situações difíceis, então naturalmente acaba por reduzir essa sensibilidade para poder melhor lidar com a realidade, mas depois faz com que a pessoa viva desligada de si própria, apática e não ligada profundamente com o seu verdadeiro potencial. E o que leva eventualmente, lá está, a traição, a desgostos, a mais corações quebrados, porque a pessoa não está a reconhecer em si a sua chispa divina, o seu verdadeiro poder. E então isto é um chamado de atenção, um chamado para despertar para realmente aquilo que têm dentro, para o vosso verdadeiro potencial, o aprender a lidar com essas emoções e ir além da prisão mental que acaba por derrotar a pessoa. Isto é uma luta basicamente contra o rei tirano, o arquétipo do rei tirano que muitos temos em nós, né? É por vezes escondido e dissimulado aqui e acolá, né? Por isso que é todo um trabalho interno de poder analisar a psique para poder reconhecer esses arquétipos, não como algo negativo em si, mas como uma expressão de algo que ainda não integramos e entendemos de nós próprios. E só ao desbloquearmos as emoções e parte da prisão da mente é que vamos então poder realizar, ou pronto, seguir nesse caminho do guerreiro ou da guerreira rumo a Valhalla. Ok, lá está. Rebo. Então, Rebo tem a ver com parcerias, com encontrar equilíbrio no dar e no receber. Então, parte deste problema que está aqui a acontecer, né, tem muito a ver com o equilíbrio entre o dar e o receber. Muitas vezes as pessoas, lá está, se não reconhecem o seu valor próprio, vão estar a exagerar e a exceder-se simplesmente para poder agradar aos demais, para eventualmente serem reconhecidos, terem alguma recompensa ou algo assim, né? E o que acontece muitas vezes, são atraiçoados, caem na sua própria miséria, desistem, estão a fazer uma autossabotagem porque não estão a ser recíprocos. Então não estão a ser recíprocos consigo próprios. Não é só ter que dar aos demais tudo e mais alguma coisa. É primeiro de tudo ter respeito e dignidade por si próprios, saber cuidar e nutrir de si próprios, e quando as coisas correm mal ou falhamos, opá, temos paciência, tentar aprender com os nossos erros e sobrepor-nos além disso. Aí é que está a verdadeira batalha que temos que enfrentar, porque é assim que vamos no caminho da integração, conseguir entender as nossas emoções, não deixar que elas se bloqueiem que nem gelo, né? Não, vamos ter que encontrar uma certa harmonia nas nossas emoções e com isso podemos trabalhar no puzzle da nossa psique, né? Porque aí isto é um tema um bocado delicado, agora é um bocado abstrato, né? Porque temos aqui os bloqueios emocionais e temos aqui bloqueios mentais, né? Que levam a pessoa a viver constantemente traições, desgostos e etc. E acaba por ser um ciclo negativo que se repete.
E depois a pessoa vai ter que recomeçar de novo, voltar a resgatar um bocadinho de si própria, das suas emoções, para poder aprender a desenvolver. Só que muitas vezes, lá está, acaba por levar uma nova traição, a pessoa então reprime-se ainda mais, acaba por desistir, perde liderança, pronto, deixa as rédeas da sua vida a seguir e pronto, e recomeça todo esse ciclo. E tudo isso tem estado a ensinar realmente a como a pessoa pode aprender a dar e receber com dignidade, mas respeitando a si própria, que é isso aí realmente que vai levar a bom porto. Então o chamado realmente está num novo despertar, mas poder libertar-se daquilo que está a aprender emocionalmente, sobretudo emocionalmente, mas também mentalmente, porque isto acaba por justificar as emoções que tem estado aqui a recorrer. E pronto, e acaba por ser isto basicamente é um loop negativo, onde a pessoa chega aqui, tem a oportunidade para poder crescer, mas acaba por bloquear-se, porque logo acontece mais alguma coisa, a pessoa derrota-se a si própria, volta a enterrar-se, né? E, pronto, e nunca chega realmente a seguir em direção ao seu chamado, ao seu alinhamento, porque não está a entender o quanto está a reprimir as suas emoções e está a deixar-se levar pelos seus pensamentos de sabotagem e de autoderrota. Por isso tem que realmente trabalhar no amor próprio e na dignidade própria, para não ter que estar a dar tudo e mais alguma coisa, sacrificar-se, né? pelos demais, sem sequer reconhecer o valor que a pessoa tem em si, né? Não é sacrificar-nos à espera de ser reconhecidos pelos outros, ou simplesmente à espera de uma recompensa, né? Não, a verdadeira recompensa é a pessoa poder ter o amor próprio e respeito por si própria e dignidade, e depois então poder dar e receber de forma recíproca e equitável. Claro que é todo um trabalho, né? Porque nós não somos educados para esse equilíbrio, para essa reciprocidade, e a nossa sociedade acaba por ser uma sociedade não de serviço, mas de servitude, em grande escala, né? Agora, pronto, é por isso que é o trabalho interno da pessoa poder reconhecer o seu verdadeiro valor e mérito e trabalhar nisso, para poder então ter melhores relacionamentos consigo própria e com os demais e com a vida. Esse aqui é o objetivo, mas está aqui uma fase de poder então despertar deste bloqueio, desta apatia que está basicamente a manter a pessoa como que um zombie, né? Até a pessoa está viva, mas por dentro não tem essa chispa realmente ativa, então é preciso ir resgatá-la no fundo do poço, no fundo de si própria, para poder então voltar e a perceber-se do verdadeiro valor que tem, que é essa rainha de copas. Apesar de estar ainda bloqueada, né? Mas esse é que faz parte do processo então de poder então libertar-se. Bem, com isso acho que já chega, né? A mensagem está passada. Não é uma mensagem muito positiva, mas pronto, mas tem a ver com o trabalho também interno que todos nós muitas vezes temos a fazer quando reprimimos as nossas emoções, e depois então o nosso pensamento é que nos mantém aí nesses loops negativos perpétuos, né? Até que a pessoa realmente consiga ver onde é que está o verdadeiro problema. Com isso vou-vos deixar, espero que tenham gostado desta leitura. Desejo um ótimo ano 2026, espero que comece bem, apesar desta leitura não ser das mais positivas, mas nos próximos 2-3 meses pode haver desenvolvimentos bastante significativos, e todo este ano no geral é um ano de fechar ciclos e preparar para o próximo ciclo também. É um novo arranque na vida, e muita gente então está a despertar para uma nova etapa, e agora está nas vossas mãos de decidir repetir as tendências do passado, ou tomar responsabilidade e uma atitude diferente para poder seguir então com o vosso chamado. Com isso vos deixo, desejo tudo ótimo, e então já nos vemos daqui umas semanas. Tudo bom para vocês.